Olá, muito prazer, meu nome é Gabriel Carvalho Busso, sou estudante de Engenharia Elétrica na UTFPR. Aqui a gente vai mostrar o nosso projeto e esse é meu grupo. Olá, tudo bem? Eu sou a Sofia. Eu sou a Heloísa. E esse é o nosso projeto, ele é uma estufa automatizada. Olá, tudo bem? Estamos fazendo uma apresentação do nosso projeto. Como já foi dito anteriormente, é uma estufa automatizada com sensores de temperatura. Além disso, a gente tem um contador que ele vai de 0 a 99. Ali no LDC, a gente tem a temperatura que fica sendo constantemente mostrada e também o nome dos integrantes da equipe. Ali a gente tem o Arduino, ele está fazendo a função do seu cérebro do nosso projeto. Temos também uma ventoinha que ela opera em 12 volts, mas nesse caso a gente está usando ela em 5 volts. No caso do nosso projeto, quando a temperatura está alta, o que vai acontecer? Ele vai acender esse LED verde, indicando que a temperatura que precisa existir um ventilador para que a temperatura possa baixar. Então, no caso de aparecer o LED verde, vamos lá, a temperatura alta, sendo controlada por meio de um potenciômetro, aí ali vai ligar o ventilador. No caso da temperatura baixa, abaixo de 20 graus Celsius, vai acender o LED vermelho. Ó, o LED vermelho. E ali, nesse tempo todo, o nosso contador continuou fazendo a contagem. E esse LED aqui, ele tá piscando na velocidade da contagem dos displays de 7 segmentos. Então, no nosso projeto inicial, essa era a nossa base que a gente tinha pensado em como fazer. Mas, infelizmente, teve alguns requisitos que a professora pediu e, com isso, teve muitas alterações. Nosso projeto teve alterações como adicionando um LCD para exibir a temperatura, um ventilador, um sensor de temperatura e um contador de 0 a 99. Que essas mudanças melhoram o funcionamento e a interação do nosso sistema. O projeto da estufa automatizada, um sistema de controle de temperatura e um contador. Introdução. O nosso projeto ele justamente tem como objetivo desenvolver uma estufa automatizada para cultivos indoor, para que tenha um controle de temperatura em ambientes fechados, como estufa, quartos e galpões. O sistema proposto a gente vai utilizar o microcontrolador Uno R3 para gerenciar esses sensores e atuadores, garantindo condições ideais para o crescimento das plantas. Então, o funcionamento do sistema. A gente tem a leitura dos sensores, a exibição das informações, o contador e controle. Os principais componentes é o microcontrolador, é o Arduino, ele é a base do nosso projeto, ele é quem é responsável pela leitura dos sensores e ele que vai estar processando e acionando os atuadores. Temos o sensor de temperatura LM35 que mede a temperatura ambiente e envia o valor para o Arduino. O potenciômetro que substitui o LM35 na simulação, permitindo o ajuste manual da temperatura. O ventilador, ele vai estar operando em 5 volts, no caso ele é de 12 volts, mas a gente vai, para fim de Arduino, a gente está usando 5 volts. Ele vai ser ativado quando a temperatura está acima do limite, para poder justamente resfriar o ambiente. Display LCD. Ele exibe a temperatura medida e os nomes dos integrantes da equipe. Display de 7 segmentos. Utiliza para exibir a contagem de 0 a 99. O 74LS90, ele é um contador decimal BCD, ele vai justamente estar contando as unidades e as dezenas. O 74LS47, ele é um decodificador BCD para 7 segmentos, ele vai converter o valor binário do contador para acender os segmentos corretos no display. Resistores, capacitores e LEDs. Os LEDs indicam visuais para o funcionamento dos sistemas, os resistores são utilizados para controle de corrente no circuito e o capacitor auxilia na estabilidade do circuito. Aqui está o projeto de Tinkercad para melhor visualização e aqui tem o projeto do contador, no caso esse é o esquema que foi utilizado para a gente ter essa montagem dos dois contadores. O fluxograma. Então, no início a gente vai ter essa leitura de temperatura e vai verificar se a temperatura está no limiar máximo estabelecido, que no caso, se for acima de 30 graus Celsius, a gente vai querer que ligue o ventilador. Aí ele vai fazer novamente essa vistoria para saber se a temperatura está abaixo. No caso, se a temperatura é baixa, a gente estabeleceu que seria 20 graus Celsius. Nesse caso, vai ligar o aquecedor. E desde o momento em que o programa está rodando, o que está acontecendo? O contador está ativado e ele vai estar contando. Quando o contador chegar a 99, ele zera. No caso, ele vai voltar para zero e vai
quiser continuar, mas a gente estabeleceu como um fim. Então, aqui no diagrama, a gente tem o Arduino. O Arduino é o principal, ele que vai estar enviando as informações para os sensores e para os controlados, etc. Então, o contador de tempo envia as informações para o Arduino, o sensor de temperatura envia as informações para o Arduino. O resto, o Arduino vai estar realmente passando essas informações, como para o CD4511, para o LCD, para o LED, porque o LCD ele vai estar mostrando a temperatura, então o Arduino tem que enviar essa informação para o LCD. Além dos nomes, que está tudo categorizado no Arduino. Os LEDs, para poder saber no caso de liga ou desliga liga ou desliga os LEDs. Aí no contador ele está enviando as informações para o display de 7 segmentos e a gente tem a ventoinha. O projeto da estufa automatizada, ela apresenta uma solução eficiente para o cultivo em ambientes fechados, garantindo o monitoramento preciso da temperatura. A automação permite a redução do trabalho manual, o uso eficiente da energia e um melhor controle das condições ambientais, beneficiando tanto pequenos produtores quanto cultivos em largas escalas.